Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus 13, dos versículos 18 ao 30. E aqui Jesus explica, na primeira parte de todo esse trecho, que é bem grande, sobre a parábola das sementes, né? As sementes que são lançadas no caminho e caem, né? Uma cai, e são os corações. Ele já, nesse trecho aqui já há explicação, né? Então a semente cai na beira do caminho, cai nos espinhos, cai no pedregulho. E Jesus explica que cada um desses solos é um coração onde a palavra de Deus ela é enxertada, ela cai. E de acordo com o tipo de coração, há um desenvolvimento, há uma resposta acerca dessa palavra. E eu não vou ler o trecho, nem um pedaço dele, porque eu gostaria que você depois lesse. E você olhasse para esse texto, enxergando como o seu coração tem recebido a palavra de Deus. Aqui é uma questão também evangelística. Então são pessoas que não conhecem, né? Os solos são corações de pessoas que não conhecem a Cristo e recebem a mensagem, recebem com alegria, mas as preocupações do mundo sufocam, não há como aquela semente prosperar, etc. Mas nós podemos fazer uma aplicação para nós, porque todas as semanas, pelo menos deveria ser assim, nós vamos à igreja e ouvimos ali músicas e palavras, testemunhos e orações que caem como essas sementes no nosso coração. E essas palavras que nós recebemos, esse contato que nós temos com Cristo ali, através dos nossos irmãos, da interação da igreja, ela fica no nosso coração, deveria ficar, né? Nós deveríamos estar todos os domingos na igreja e as palavras que são ditas ali deveriam cair no nosso coração como um solo fértil e gerar vida na nossa vida, né? Gerar ações diárias e gerar amadurecimento espiritual para que nós nos tornássemos a cada dia mais parecidos com Cristo, ou buscássemos isso. Então, esse trecho aqui também pode servir de aplicação para nós dessa maneira. Então eu gostaria que depois você lesse e fizesse essa meditação e pedisse ao Espírito Santo que ele faça com que a mensagem que é dita, que é ouvida por você, ou até mesmo quando você está à frente de algo, em um culto, em uma igreja, você às vezes ministra a palavra para alguém, mas essa palavra ela precisa ser vida na sua vida também. Ela precisa ser realidade, ao menos você precisa buscar isso, né? Nós todos, né? Eu falo você, mas isso serve para nós todos. Então que nós possamos meditar nisso aqui hoje. Se o nosso coração tem sido um solo fértil para receber as palavras de Deus, as palavras de Cristo, aquilo que Cristo quer nos passar, nos falar e que majoritariamente nós recebemos na igreja, quando estamos na igreja, todos os domingos. E assim deveria ser, né? Uma vez na semana, ao menos, nós deveríamos estar, por diversos motivos que eu não vou entrar no mérito aqui agora, para não ficar longa a nossa reflexão, mas deveríamos estar aos pés da cruz em uma igreja, agradecendo a Deus e louvando o seu nome, enfim, buscando um contato com Ele ali em conjunto dos nossos irmãos de fé cristã. E, para encerrar, emendado nesse trecho aqui, nós temos a parábola do joio e do trigo, que eu também não vou ler, porque ela é grande. Mas as pessoas que estão dentro das igrejas e não permitem que a palavra caia no seu coração e frutifique e gere amadurecimento espiritual, gere um caráter mais parecido com o de Cristo, estão aqui explicadas nessa parábola seguinte: é o joio e o trigo. Nem todos estão ainda maduros o suficiente para serem chamados de trigo. Alguns estão no meio da igreja, mas ainda não entregaram de fato a sua vida a Jesus. E as pessoas vão dizer que às vezes isso acontece por conta de pecados, etc. Mas não é o pecado que traz isso. O pecado é o erro, nos afasta de Deus, mas em Cristo nós achamos redenção. Então o joio não está ligado necessariamente ao pecado. O joio está ligado
a uma pessoa que ouve a mensagem, compreende a mensagem, mas assim como é dito aqui na parábola anterior, as preocupações, as situações deste mundo aqui sufocam. Então não há amadurecimento espiritual. Então essas duas parábolas, elas estão em sequência, não é por mera coincidência. É porque algo aqui pode ser tirado para nós e uma coisa é consequência da outra. Nós temos o joio, e o joio não está no mundo, o joio está na igreja, né? O joio está para dentro da igreja e não para fora, como é dito aqui nessa parábola, porque justamente são as pessoas que ainda não entregaram o controle da sua vida a Jesus Cristo. Então, não é a questão necessariamente de pecado, como os moralistas vão falar, que olham para a lei aqui, para os mandamentos, etc., e ficam apontando os dedos e falando, o joio é esse aí que está errando. Não, porque nós acreditamos que Jesus, ele limpa a pessoa do pecado. Então, mesmo que ela esteja ali no convívio da igreja, esteja pecando, ela pediu perdão, o pecado é apagado. Então, o joio não é necessariamente isso, né? Porque essa pessoa ainda pode vir a ser trigo. O joio é aquela pessoa que não compreendeu que o cristianismo não corresponde a obras externas, a coisas que eu faço ou deixo de fazer, mas a entregar de fato o controle da sua vida a Jesus Cristo, a reconhecer a soberania de Cristo em sua vida. E isso é muito mais difícil do que eu fazer ou deixar de fazer alguma coisa, como nós temos constantemente falado aqui. Poxa, Ítalo, você não para de falar isso. Eu não paro de falar isso porque o que Jesus combateu foi isso. E o que nós devemos combater hoje é isso. Então nós precisamos bater nessa tecla, martelar que o cristianismo não é uma religião de ações, como é o islamismo, como são outras religiões por aí, para não ficar citando nomes aqui. O cristianismo diz respeito a uma vida espiritual, em contato constante com Deus. E o contato constante com Deus diz respeito ao entregar a soberania da minha vida a Ele. E isso é muito mais difícil do que cumprir ou não cumprir certas coisas, fazer ou não fazer determinadas coisas. Então, vamos meditar nesse pedaço de texto aqui hoje, para que nós possamos viver a realidade de um coração onde a palavra de Deus frutifica, e em a palavra frutificando, nós possamos ser chamados o trigo, e não o joio. Aí nós seremos, cada um de nós fazendo isso, a igreja que frutifica, a igreja que prega a palavra, a igreja que é ativa, a igreja que trabalha no reino de Deus, para que o reino de Deus avance, nas mais determinadas, nas mais variadas, melhor dizendo, formas possíveis, na área espiritual, na área social, amadurecimento cristão de fato. Então, que nós possamos enxergar nesse trechinho do Evangelho aqui hoje, uma realidade viva para nós. Corações que recebem a palavra, são alimentadas com a semente e geram frutos, porque são uma boa terra. E por gerarem frutos, são chamados de trigo e não de joio. E serão colhidos no momento certo. Colhido no momento certo é Deus vem aqui e nos retira deste mundo e nos leva para o mundo dele, né? Nos leva para o mundo espiritual. Isso acontece após a nossa morte, no nosso encontro com Deus. Então, que hoje essa realidade, ela, se já não fizer parte da nossa vida, possa passar a fazer parte. Que nós nos animemos a estar na igreja aos domingos e ouvir aquela palavra, ouvir aquelas músicas e adorar com todo o coração, sermos sinceros para com Deus, continuarmos essa vida durante a nossa semana, quando nós estivermos com os nossos irmãos na igreja, e que nós sejamos encontrados como o trigo e não como o joio, em constante amadurecimento cristão, em constante crescimento espiritual. Deus abençoe você, até amanhã.